pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior sobre os índices epidemiológicos de mastite subclínica. Nós vimos as definições de incidência e prevalência, lembrando que a incidência é a ocorrência de casos novos de um mês para o outro e a prevalência, a porcentagem de vacas acometidas por mastite subclínica em um momento fixo do tempo. Serve bastante para a quantificação dos problemas. Saber a interpretação desses índices epidemiológicos é uma das principais tarefas de consultor. Como eu já disse, ele tem que entender como a mastite se comporta mês a mês. Aqui é um exemplo de relatórios que podem ser gerados por programas. Aqui é um exemplo da Clínica do Leite, lá da Exalc de Piracicaba. Eles produzem esse relatório aqui epidemiológico. E também há outros produzidos por programas como o IDEAGRI, o Agenda, o DairyComp e outros. Mas a questão é, se o consultor não souber um pouco de epidemiologia, estatística, análise de dados em geral, vai ser muito difícil ele fazer um trabalho bem feito. Olha a quantidade de números que a gente pode encontrar só nessa parte do relatório que fala sobre epidemiologia. Então, para a gente entender aqui são os testes mensais. Então, esse rebanho foi testado aqui no começo de forma mensal ou bimestral, mas os testes não são em intervalos iguais de 30 dias. Preferencialmente, eles devem ser em intervalos mensais. Aqui o número de amostras testadas. Então, nesse mês aqui de maio, 79 vacas foram testadas, aqui 59, 63 e assim por diante. E aqui mais à direita, a gente pode ver os índices epidemiológicos que nós estamos estudando. Então, a prevalência nesse mês era de 53, ou seja, 53% das vacas tinham CCS acima de 200 mil, e esse índice foi variando ao longo do tempo, mas sem apresentar grandes melhoras aqui. E essa coluna aqui, chamada de novas, mostra a incidência de mastite subclínica. Então, nesse mês aqui, nenhum caso, mas no mês seguinte, 20%, ou seja, 5 vacas que estavam negativas no teste anterior se tornaram positivas nesse teste atual. Então, essa aqui é uma aplicação prática dos índices que a gente viu no último vídeo. E aqui, por fim, ainda eles mostram a taxa de vacas curadas, que a gente vai definir daqui a pouco, mas é mostrando as vacas que eram positivas no teste anterior e se tornaram negativas no teste atual. Nesse caso aqui, no segundo mês, 28% e 27% no terceiro mês. Se os relatórios gerenciais que eu acabei de mostrar para vocês não estiverem disponíveis, se não tiverem acesso a eles, é possível que isso tudo seja feito manualmente. Aliás, é fundamental que o consultor saiba calcular isso, primeiro para que ele fique independente e depois, segundo, para que ele entenda como esses índices são calculados pelos softwares que produzem esses relatórios. Então vamos ver passo a passo como é que isso pode ser feito. A gente vai organizar os dados em uma tabelinha desta aqui, chamada de tabela 2x2. É uma tabela de contingência, é uma técnica também chamada de tabulação cruzada, que nada mais é do que cruzar o mês 1 com o mês 2. No mês 1 a gente pode ver aqui a vaca ou era negativa, tá aqui, ou era positiva, e no mês 2 a mesma coisa, ou ela era negativa ou positiva. É importante ver aqui que o total de vacas testadas nos 2 meses foi de 400 animais. Então, é importante também saber que se o animal não teve um teste dos 2, ela não vai entrar nessa conta. Então, esse cálculo somente inclui as vacas que foram testadas nos 2 meses, tá bom? No mês 1, se a gente quiser saber o total de vacas negativas, é só ir para a direita no total da linha. Então, 320 aqui significa o número de vacas negativas no mês 1. E o número de vacas positivas no mês 1 era de 80. Para olhar agora para o mês 2, a gente vai de forma vertical aqui. O total da coluna das negativas eram 300 vacas e das positivas eram 100 vacas. E aqui as 4 células que representam a mudança, né, as categorias que a gente viu nas definições anteriores, que vão ser úteis para calcular vários índices de interesse.
Por exemplo, aqui nessa célula eram 288 vacas e essas vacas elas eram negativas no mês 1 e continuaram negativas no mês 2. Então são as vacas sadias. Quanto mais vacas nessa célula aqui, melhor para o nosso rebanho. Essas 32 vacas agora são vacas que eram negativas no mês 1 e se tornaram positivas no mês 2. Então são as vacas com infecções novas. Nós vamos usar isso aqui para calcular a incidência mais tarde. Essas 12 vacas aqui, elas eram positivas no mês 1 e se tornaram negativas no mês 2, provavelmente sofrendo curas espontâneas. E essas 68 vacas, elas eram positivas no mês 1 e continuaram positivas no mês 2. A gente já tinha visto isso antes, são as vacas, possivelmente cronicamente infectadas. Vamos ver como calcular esses índices a partir dessa tabela aqui. Primeiro, a prevalência. A prevalência no mês 1 é nada mais do que o total de vacas positivas dividido pelo total de vacas testadas. A gente vai aqui no total da linha, são 80 vacas positivas no mês 1, dividido por 400, que era o total. Então, a prevalência no mês 1 foi de 20%. Essa é mais fácil de calcular. A mesma coisa no mês 2, de novo, de forma vertical aqui. As vacas positivas no mês 2 eram 100. Então, 100 dividido pelo total de vacas, 400. A prevalência no mês 2, 25%. Aumentou ligeiramente a prevalência de um mês para o outro. Isso é de grande interesse do consultor, saber o que está acontecendo ao longo do tempo. Agora, a incidência. A incidência é um pouco mais detalhada. Não se esqueça que a gente tem que começar das vacas que não tinham mastite no teste anterior. Se a gente olhar aqui na tabela, as vacas negativas no mês 1 eram, aqui no total dessa linha, 320. E da pergunta é, das 320, quantas que se tornaram positivas no mês seguinte? São 32 vacas. Essas 32 vacas viraram de menos de 200 para mais de 200. A incidência aqui dessa forma é de 10%, 32 sobre 320. Outra taxa que pode ser de interesse é a porcentagem de curas. Nesse caso aqui a vaca tinha que estar positiva no mês 1, eram 80 vacas. E a pergunta agora é, dessas 80, quantas que se tornaram negativas no mês seguinte? Então está aqui, 12 vacas. 12 dividido por 80, a nossa taxa de cura seria de 15%. E por último, a fração de vacas crônicas, que são as vacas que eram positivas no mês anterior e continuaram positivas no mês seguinte. Nesse caso, 80 vacas eram positivas e 68 continuaram positivas no mês seguinte. Nossa taxa de crônica, dessa forma, 85%. Dá para ver a quantidade de informações que a gente pode extrair de uma tabelinha desse tamanho. Novamente, é uma tarefa fundamental do consultor fazer isso aqui todos os meses para acompanhar como a situação muda ao longo do tempo. Aqui eu gostaria de mostrar um exemplo prático de monitoramento desses índices. Esse rebanho aqui, a gente pode fazer um gráfico de Excel. Vocês notem que aqui no eixo de baixo são pares de meses, então cada par desse significa uma tabela 2x2 daquela que eu acabei de mostrar no slide anterior. Aqui a gente tem o índice de vacas crônicas, em cima a porcentagem de vacas curadas, aqui depois a porcentagem de vacas com infecções novas, ou seja, a incidência de mastite subclínica, e por fim aqui a porcentagem de vacas sadias. Esse rebanho passou por um controle rigoroso de mastite de mais ou menos um ano. Eles tinham um problema sério de Staphylococcus aureus, de mastite contagiosa. E o produtor ele foi descartando gradativamente as vacas infectadas. Então dá para acompanhar aqui que a porcentagem de vacas crônicas
diminuiu bastante ao longo do período de controle. E por isso a fração de vacas sadias aumentou bastante aqui, tá vendo? Então a CCS do tanque desse rebanho teve uma evolução muito forte nesse período. E essa é a nossa tarefa como consultor, é monitorar isso aqui todos os meses, novamente, não vou cansar de falar isso, para que a gente saiba, possa acompanhar essa evolução e ver se as coisas estão andando do jeito que a gente quer. Por exemplo, se essa fazenda aqui, se um surto de mastite acontecesse, a gente faz isso aqui mês a mês, a gente iria capturar, por exemplo, um aumento na incidência. E aí investigar por que isso está acontecendo, coletar a amostra das vacas, investigar o ambiente, a rotina de ordenha e todos os possíveis fatores que possam ter causado esse aumento na incidência. Então esse é o uso prático desses índices epidemiológicos. Complementando toda essa teoria, é importante saber como que essa dinâmica muda em longo prazo nos rebanhos. Imagina que esse exemplo aqui é uma jarra cheia de casos de mastite e aqui essa linha da prevalência determina a quantidade de casos no rebanho e sempre estão ocorrendo casos novos. Aqui desse lado esquerdo então a entrada de casos e aqui no lado direito a saída de casos. Os casos novos podem acontecer por transmissão de vaca para vaca, a partir da compra de animais, etc. Então tudo isso é incidência. E casos podem sair do rebanho, essas mastites podem ser curadas por tratamento ou curas espontâneas, pode haver morte, descarte dos animais e assim por diante. Sempre existe esse balanço entre a entrada e a saída dos casos. Logicamente, se entrar mais casos do que sair, a prevalência tende a se acumular, é isso que a gente tem que entender. Existe essa equação clássica na epidemiologia que fala que a prevalência de mastite é uma função da incidência vezes a duração dos casos. Então imagine que a duração média dos casos de mastite subclínica no rebanho seja de 3 meses. O que acontece se a gente aumentar a incidência de mastite? O que acontece é que vai haver um aumento da prevalência. Na equação aqui as duas variam de forma diretamente proporcional. Por isso que é importante esse aspecto. Se houver um aumento da incidência, isso provavelmente vai ser acompanhado de um aumento na prevalência se a duração dos casos for constante. Por outro lado, se a duração dos casos aumentar, imagina casos de Staphylococcus aureus. Os casos praticamente duram a vida inteira da vaca. Nesse caso, mesmo que a incidência for constante, imagine que a taxa de novas infecções por Staphylococcus aureus não muda ao longo do tempo. Como a duração dos casos é muito longa, a prevalência vai aumentar também, porque os casos vão se acumulando no rebanho ao longo do tempo. Esse é um problema muito sério. Então é importante o consultor entender essa relação entre a prevalência e a incidência, porque a gente vai manipular esses índices para atingir os resultados do controle. Deixa eu voltar aqui no slide. O controle de mastite, dessa forma, pode ser feito ou prevenindo novas infecções ou eliminando infecções existentes. Normalmente, o mais lógico é a prevenção de infecções novas, utilizando técnicas de manejo correta, boas práticas de ordenha e todos os pontos que a gente tanto conhece no controle de mastite. A eliminação de infecções existentes, normalmente é feita por tratamento, não é uma forma muito efetiva, porque ela é cara e ela é só temporária, porque a incidência, que é o que realmente importa, não está sendo afetada. Uma das poucas exceções para isso é a erradicação de Streptococcus agalactiae de rebanhos. Imagine se a gente fizer a blitz terapia, dá para resolver o problema em poucos meses, erradicar esse tipo de mastite, por meio da eliminação desses casos ou pelo tratamento, mas isso é uma exceção. 99% das vezes nós temos que focar na prevenção de infecções novas. É aqui que está a grande oportunidade de melhorar. Por fim, eu deixo alguns índices aqui para vocês. Isso aqui é só uma sugestão. Índices aqui classificados em excelente e bons. Por exemplo, a CCS do tanque, a prevalência
de mastite subclínica. Aqui a gente só está falando de mastite subclínica, ainda tem toda a parte de mastite clínica que vai ser abordada em outros vídeos. A prevalência no primeiro teste também é importante de ser monitorada, a prevalência no último teste, porcentagem de cura entre lactações. Tudo isso dá para ser monitorado usando dados de CCS individual das vacas. Espero que tenha ficado claro a importância do uso da CCS individual. Então, novamente, eu afirmo que não dá para entender profundamente o que acontece no rebanho sem ter essas informações. Obrigado por ter assistido. A gente vai terminando por aqui.